pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, A Coisa Tá Preta. E hoje estamos aqui com Débora Arruda, ela que é indígena do povo Aranã, poeta. E várias outras coisinhas também que a gente vai conversar já já. Bom, e para começar, posso começar já, né? Vou começar. Minha primeira, uma dúvida minha é, hoje, como você se define enquanto poeta, performance, mestre de antropologia social e produtora cultural? Pronto, aí chegou a parte que a gente vai falar sobre as outras coisas, né? Eu acho que tem sido cada vez mais difícil para a gente, enquanto artista, enquanto profissional, se definir numa coisa só, porque tanto o mercado ele tem exigido muito da gente, então é como se nossas formações primárias, né, não fossem suficientes, quanto nós temos muitas camadas também de subjetividade, de coisas que a gente vai produzindo, né? Então, eu comecei o meu trabalho com a escrita, com a literatura. Esse é o meu livro Voltar para Aí, é o meu segundo livro, ele foi publicado em 2021. O meu primeiro livro foi publicado em 2017, que é O Coração Despovoado, e eu tenho uma formação em letras também. Então, eu tenho uma graduação em letras, eu já estudo literatura há um tempo, mas antes de publicar o livro, né, meu primeiro livro eu publiquei em 2017. Eu não tinha livro e eu já fazia poesia. E eu ficava me perguntando, só é poeta quem tem um livro publicado ou quem faz poesia em casa é poeta também? Eu não tenho certeza que eu sempre fui poeta e que outras pessoas que não publicaram livros também são poetas. E antes de ter o suporte para a palavra, que é a folha, né, o papel e o livro, o meu suporte para expressar a minha arte era o meu corpo. Então, eu era uma poeta que performava com o corpo na rua, como a gente vê nesses vídeos de batalha, de slam, de poesia na rua. Então, eu organizava um coletivo em 2013, né, de 2013 a 2016, chamado Coletivo Sarau de Baixo, que a gente fazia uma ocupação urbana embaixo do viaduto do Dia. Então, a gente ia para lá, todo mundo, fazer arte, recitar poesia, fazer batalha de rima, levar teatro de forma gratuita. Então, quando você é artista e você não tem as condições, né, ideais para poder produzir o seu trabalho, você acaba produzindo. Então, a gente vira produtor também, mesmo sem querer. Então, não é o desejo em si não era ser produtora cultural, era ser apenas poeta. Só que a gente vai tendo coletivo, vai produzindo cultura. Quando eu fui ver o meu corpo, já era um grande território de expressão mesmo dessa palavra. Então, a performance ela foi vindo para mim pouco a pouco, e as outras coisas também, né? Com o passar do tempo, eu acabei fazendo o meu mestrado em antropologia social, que não está dentro do território de letras, que foi minha primeira formação, já está dentro das ciências sociais, do campo das ciências sociais, e a escolha veio também por conta dos caminhos que eu fui tomando, né? E hoje eu trabalho com performance, não só a expressão do poema no corpo, né, quando eu vou para um lugar e vou recitar, mas performances artísticas no campo das artes visuais também. Ai, muito interessante, né? E sobre os seus livros, assim, o que cada um deles expressa, assim, sobre o que fala? Sobre a vida. Eu tenho um poeta chamado Sérgio Vaz, vocês conhecem ele? Já ouviram falar? Ele faz um sarau em São Paulo, chamado Sarau da Cooperifa, que já existe há mais de 20 anos no meio da rua. No meio da rua não, na rua, de forma gratuita, não no meio dos carros. E esse evento dele e a própria trajetória de Sérgio Vaz são grandes referências para mim e para vários outros poetas da rua assim, que a gente tem aqui no país. E ele tem uma frase... teve uma fala dele, porque ele era comumente abordado pelas pessoas nas entrevistas, falando, você só fala de racismo, você só fala de fome, você só fala de guerra, você só fala de coisa de preto. E aí ele falou que se ele vivesse num mundo que não tivesse todas essas dores e não fosse tão desigual, talvez ele nem precisasse escrever. E isso me pegou muito, porque no meu primeiro livro, eu tinha uns 2 ou 3 poemas falando eu escrevo porque o mundo, eu escrevo porque a vida. Então, era como se, de algum modo, eu também fosse contaminada por esse mesmo sentimento que Sérgio Vaz partilhou, de que a gente escreve sobre a gente, sobre as angústias que nos atravessam. Então, eu
como uma mulher indígena que não vivo no meu território, vivo em Sergipe, que é o estado do meu pai. A minha família materna, que é indígena, está toda em Minas Gerais. Então, o êxodo dos povos indígenas também não é muito falado no Brasil. A gente fala sobre a diáspora do povo preto, que são povos que vieram num processo de escravização para o Brasil, né? Então foram tirados à força do seu território para povoar outros continentes e virar mão de obra escravizada, barata, mas os povos indígenas também passaram por isso. Então a gente também foi expulso da nossa terra por falta de recurso, por conta da mineração, por conta do garimpo, por conta das madeireiras. Então a minha mãe também precisou sair do seu território em busca de uma qualidade de vida melhor. E acabou que ela conheceu meu pai já em outro estado, já não foi nem Minas Gerais mais. Meu pai também tinha saído do Nordeste buscando uma vida melhor, então dois lascados se encontraram, né? E aí veio eu. E hoje a gente mora aqui em Aracaju e eu me sinto aracajuana, embora eu não tenha nascido aqui, porque foi... aqui não, que estamos em Socorro, mas foi Sergipe que me ensinou tudo o que eu sei, foi Sergipe que me ensinou a ser poeta, foi em Sergipe que eu conheci outras pessoas que também fazem arte e que me ensinaram. E eu acho que a minha poesia, ela fala sobre tudo isso, sobre esses encontros, sobre a luta, sobre as alegrias, sobre sonhar um mundo novo, porque eu acho que para além de a gente denunciar as violências do mundo que a gente vive, a literatura é um espaço também para produzir um mundo que eu quero habitar. Então, eu estou dizendo que eu não quero viver nesse, eu quero viver nesse aqui. Eu acho que é sobre isso que eu escrevo. Muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui. Coração Despovoado é um título muito potente, né? O que ele representa para você hoje, assim, a luz da sua trajetória e do seu espaço na arte contemporânea? É lindo esse título mesmo. Quando a gente pensa em um coração despovoado, ao mesmo tempo que esse título ele é lindo, é um nome muito lindo, ele também é um pouco triste, né? Eu hoje olho para ele, não do jeito que eu olhava na época, porque ele é o título de um poema que está dentro do livro. Eu não tenho ele aqui, esse livro aqui, eu também não lembro mais de qual, tem muitos anos que eu escrevi, mais de 10 anos. Mas ele é o título de um dos meus poemas favoritos da vida. Então eu gostava muito do título por conta do poema. Mas hoje eu acho um pouco triste esse título, porque eu penso que tem tantas coisas ali naquele livro, nesse meu primeiro livro. E, de algum modo, ainda assim, também tinham muitas faltas. Então eu penso que esse coração despovoado era porque naquele momento eu estava sendo afetada por muitas faltas, muitas carências, né? Esse livro, ele foi um livro que, diferente desse, porque, enfim, fazer um livro não é tão simples, eu acho, quanto a gente pensa, mas também não é tão difícil. E no início, quando eu publiquei esse meu primeiro livro, eu não pensei em fazer um livro, eu não imaginava que eu ia fazer um livro nunca. O povo, vai lançar um livro quando? Eu não achava que era para mim isso. E aí, quando me convidaram, eu só juntei tudo que eu tinha e virou um livro. Esse não. Esse eu consegui ganhar um edital, então eu ganhei um prêmio, ele foi aprovado, eu recebi dinheiro do prêmio, então pensei no livro de uma forma que eu tive tempo, né? Tive um financiamento. O primeiro, eu sinto que foi uma coleção de coisas que eu juntei quando me chamaram para pensar nele. E aí deu no que deu, mas são muitas carências. E hoje eu penso que esse outro livro ele já não aborda essas carências com tanta ênfase. Acho que ele já aborda mais os sonhos, os desejos, os anseios. Já não foca tanto só nas coisas mais difíceis da vida, sabe? Sei. Assim, quando eu soube que ia ser você, assim, eu procurei meio por cima, aí eu vi Coração Povoado, o título, assim, deu uma curiosidadezinha, assim, também, né? Eu ainda não li, eu pretendo ler, assim, no futuro e tal. Eu entendo, tipo, o que você falou, porque eu não escrevo livro, eu escrevia fanfic. Mas tem cada fanfic maior que esse livro aqui, viu? Eu escrevia desde pequenininha mesmo, né? Porque criança, assim... Você não escreve mais? Eu escrevo de vez em quando eu tenho tempo, porque também minha escrita, inclusive, melhorou muito por conta dos livros.
tipo, dos livros não, das fanfics que eu escrevo e também dos livros que eu leio. Assim, porque eu gosto de ler livro meio, muito assim, tipo... Eu sou uma pessoa com gosto meio duvidoso, né? Porque eu, de tudo tô aí. E assim, eu tenho... Ai, eu tô com vergonha de falar. Fale, as fanfics são sobre os personagens dos livros que você lê? Ou são histórias... Também, assim, tem umas que, tipo assim, eu já fiz de Harry Potter, Crepúsculo, tem assim. Aí tem também eu já fiz também de desenho animado, porque eu gosto também, né, de desenho animado. E também coisa que vem na minha cabeça, de tipo, eu tô dormindo, eu sou a pessoa que antes de dormir fica criando história. Aí eu vou criando. Eu era assim, virei escritora, viu? É um bom começo. Bom, e quais autores, assim, quais atores, referências ou experiências continuam sendo seus fortes centrais para a sua poesia e pesquisa hoje? Muitos, mas eu vou deixar alguns aqui que eu tenho lido agora, né? Porque eu acho que eu sempre estou lendo muita coisa, mas assim, quando eu cheguei aqui que eu vi Torturado, com certeza, Torturado, Itamar Assunção, inclusive, para mim é muito emocionante ver o livro com esse selo, né? Porque eu queria muito que na época que eu estava na escola tivesse um livro assim, na minha época de colégio não tinha, então isso aqui é uma conquista muito grande para a gente, no sentido da própria educação antirracista, de uma educação que reflita de fato a nossa realidade, porque quando eu estava no colégio a gente tinha que ler Macunaíma, que é um livro feito por pessoas brancas a partir da história do povo indígena Macuxi, da Amazônia, de uma forma totalmente deturpada, e hoje a gente tem que fazer um trabalho muito grande de estar contando as nossas histórias, publicando livro, fazendo podcast, escrevendo música, para desfazer o que foi feito no passado, quando a gente abriu um livro didático e não via histórias como essas lá. Então, com certeza, Itamar Vieira é uma referência para mim. Nego Bispo, que é um escritor que ele não está mais presente entre nós, ele já encantou, mas ele não produz literatura de ficção. Ele fala sobre o mundo, a vida, as coisas, um monte de coisa ao mesmo tempo. E a palavra dele me inspira muito. Tem uma escritora que eu estou lendo agora, que ela não é brasileira, mas ela é maravilhosa. O nome dela é Toni Morrison. Uma mulher negra, romancista, que os livros dela também estão no plano literário dos Estados Unidos, que ela é americana. Mas ela também é muito trabalhada nas escolas, então ela tem livros lindos, tem livros de poemas, tem romances que contam histórias também que eu não via quando eu estudava, quando eu estava na escola, história de meninas, mulheres, mães, mulheres negras que contam sua vida a partir de um lugar que não é um lugar de vítima, nem um lugar de submissão, mas um lugar de protagonismo, então me inspiro muito nessas narrativas. Tem uma outra parenta minha indígena chamada Ellen Wassu, ela é do povo Wassu daqui de Alagoas. Então ela tem um livro lindo também, gosto muito do livro dela. Uma outra parenta chamada Trudoá, do Rico. Então eu vou falar muitos nomes de pessoas indígenas porque é o que eu leio, né? Eu tenho que fazer um trabalho agora de ler o que não me mostraram a vida toda, eu tenho que ir atrás. Então Trudoá tem livros lindos também. Tem uma outra escritora indígena chamada Geni Nunes, que é do povo Guarani, Míbia, do Sul, do Rio Grande do Sul. Então também gosto bastante dos livros dela. Ela tem livros teóricos e também tem livros de poemas. Tem bastante coisa, gente. Da próxima vez que vocês vierem, que eu for vir, eu já vou trazer os livros aqui para ir falando e mostrando. Pode trazer. Qual foi o momento mais emocionante da sua trajetória artística até agora? Tipo, algo que te marcou, assim, de forma tão intensa que você até hoje leva, sabe? Tiveram alguns, mas eu acredito na resposta que vem do coração quando a pessoa pergunta. E aí, um que me marcou muito foi um dia que uma professora me mandou uma mensagem, e aí ela, Débora, tudo bem? A gente está fazendo aqui uma feira de meio ambiente no colégio, eu queria seu WhatsApp para enviar para você uns vídeos que os alunos trabalharam o seu poema na escola. E essa professora do Paraná, eu nunca fui para o Sul, eu já fiz trabalhos com esse livro em vários estados do Brasil, então eu já fui para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para Recife,
para algumas cidades de Pernambuco, para várias escolas aqui em Sergipe também. Mas eu nunca saí para ir para o Sul. Não conheço ninguém no Sul, inclusive. Não lembro de ter vendido livros para lá, mas talvez eles possam ter comprado no site da editora. Então, fiquei muito surpresa. Quando eu mandei o meu WhatsApp, a professora me mandou um vídeo. Aí tinham alunos, vários alunos, acho que mais de 100 alunos, pequenininhos. E eles estavam fazendo uma apresentação teatral com um poema meu. Eles leram o poema, decoraram o poema, recitaram para a escola toda. E aí a camisa da feira do meio ambiente era, acho que era pulsar o coração no ritmo da terra. Eu lembro que tinha um círculo assim entre as frases, né? Fazer o coração pulsar no ritmo da terra. Então, para mim aquilo foi muito lindo, porque já fui para eventos grandes que eu não imaginei que eu fosse ser chamada, porque acho que a nossa autoestima enquanto artista, quando a gente não é uma pessoa branca, quando a gente não vem de uma família com dinheiro, porque eu estudei escola pública também a minha vida toda. Saí da escola pública, fui para a universidade pública, passei por vários desafios, meu futuro nunca esteve garantido, então perceber que as estatísticas mudaram para mim, para minha mãe, que não tem nem ensino médio. Minha mãe foi uma mulher que foi alfabetizada na vida, né? Ela não foi alfabetizada através da escola, ela saiu do território indígena para trabalhar de empregada doméstica a vida inteira. Então, hoje eu me sinto muito honrada de ter a possibilidade de ter mudado a minha vida, não de ter ficado rica, mas de ter a possibilidade de escolher o que eu quero fazer através do meu trabalho intelectual, da minha palavra, da minha arte. Mas ver a minha arte chegar em crianças, em um estado que eu nunca nem fui, que eu não sei nem onde é aquela cidade. Então, para mim, foi muito lindo isso, porque depois que uma pessoa pega o livro, eu sinto que ele a gente não sabe mais traçar o caminho dele, porque tem pessoas que compram e deixam no estante, aí recebe uma visita, aí a pessoa vai lá e lê, aí sem querer leva para casa e chega, dá na casa de outra pessoa que lê, que bota na bolsa, que eu vou pegar esse livro, não vou devolver mais, que eu amei. Então, às vezes, um livro, ele viaja por tantas casas e tantas pessoas acabam lendo ele, que para mim essa é a maior realização, é saber que tem pessoas que estão lendo o que eu escrevi. E eu acho que todo escritor quer ser lido, né? Todo mundo que faz um trabalho quer que esse trabalho seja visto. Então, quem é artista quer que sua música toque. Saber que foi a inspiração. Isso, exatamente. Bom, quando você pensa na Débora, menina, lá atrás, assim, qual conselho você daria para ela hoje, nos dias de hoje? Se acalmar um pouco. Eu era muito ansiosa, muito nervosa, muito impulsiva. E Eu sou assim hoje em dia. vai passar. E eu também não... Acho que eu não mudaria minha natureza, não, feroz. Eu fui uma adolescente muito feroz, muito indisciplinada, que tudo era muito... E eu hoje entendo que eu tinha uma sede ancestral. Eu tinha uma força e uma falta ancestral, porque eu sou filha mais velha da minha mãe e a gente... crescendo aqui em Aracaju, distante de toda a nossa família materna, minha mãe não tinha ninguém, então eu me sentia muito na responsabilidade de resolver todos os problemas da minha mãe, né? De nunca dar desgosto, de conseguir, enfim... Levava aquele peso, né? E eu acho que isso, de algum modo, afeta muito a gente que é mulher, que é filha mais velha, irmã mais velha, que tem que cuidar de outros irmãos, outras irmãs. E isso, de algum modo, eu acho que atrapalhou um pouco a minha adolescência, assim, no sentido de escolher os meus caminhos, ter paciência. E quando eu fui ficando adulta, eu me acalmei. Aí eu diria isso, mulher, se acalme. Eu preciso acalmar. Porque eu sou muito ansiosa pra tudo, pro meu futuro, pra tudo. Porque pra mim eu tenho que, tipo assim, pra mim eu tenho que terminar a escola, me formar, me casar, arrumar meu emprego, vencer na vida, tudo até sábado. O casamento você deixa pro final. Então, mas até sábado tem que estar tudo resolvido já. Tá bom. E assim, eu separei essas 3 perguntas, né? E a última é, se pudesse escolher um único sentimento, assim, que queria que o público levasse depois de ouvir a sua poesia, qual seria e por quê?
coragem. E aí eu penso que o sentimento de coragem, ele é o maior aliado que a gente tem quando a gente está com medo. E eu acho que hoje a juventude e os jovens, eles têm estado muito medrosos. Eu fui uma jovem muito destemida, né? Bastante feroz. Acho que eu deveria ter tido um pouquinho mais de medo, inclusive. Teria me metido em menos enrascadas. Mas eu sinto que nesses passeios que eu tenho feito pelas escolas, né? Conversando com amigos que têm filhos também, eu vejo que a juventude está muito afetada pelo medo. E como não está, né? Diante da situação política que a gente tem vivido no mundo, a natureza gritando, né? Vendo seus recursos a todo instante dizendo que não aguentam mais ser tão explorados pelo homem. Mas eu penso que a gente precisa levar coragem de tudo isso, né? Porque nós, povos indígenas, estivemos aqui desde o início, vimos o nosso território ser invadido e saqueado no processo de colonização por pessoas que vieram de vários lugares do mundo em navios e trouxeram doenças, trouxeram armas, trouxeram modos de vida que eram totalmente incompatíveis com os nossos, e mesmo com tanta morte e com tanta violência, a gente sobreviveu. Não somos a mesma quantidade de etnias, diminuiu drasticamente. Nem todos os povos ainda falam o seu idioma. Meu povo, por exemplo, não fala o idioma mais, o idioma foi perdido, mas a gente tem tido coragem para recuperar essas histórias. Então, inclusive, no meu livro, eu dedico o meu livro, no início, ao meu primo, Nathan Aranã, que foi ele ainda tem algumas palavras, então ele me passou algumas palavras que eu também coloco no poema, e eu penso que é a partir dessa coragem que a gente vai unindo forças para ser coletivo, para fazer o que vocês estão fazendo aqui, né, que é um projeto que vem a partir da força coletiva, de pessoas que abriram a porta para vocês. Então, isso requer coragem, porque senão a gente fica achando, não vai dar certo, vai dar tudo errado o projeto que eu estou pensando. A gente tem que ter coragem, e eu acho que esse é o sentimento que eu desejo para vocês, desejo para quem está assistindo, desejo para mim mesma, que eu tenho medo também, às vezes, mas eu acho que é o que nos movimenta, né? É a vontade de fazer, a instiga, a coragem. Achei muito legal. Assim, entre seus livros, assim, você tem os 2 livros, qual você sente, assim, que é mais você? Assim, claro, os 2 são você, mas assim, o porquê? O primeiro livro, como eu falei, ele vem de muitas faltas. Então, na época que eu fiz esse livro, eu estava nos coletivos que eu comentei, de slam, né? Então, foi o Slam Tabuleiro, que foi de 2017 a 2019, e o Sarau de Baixo, de 2013 a 2016. Então, eu estava nessa transição entre esses coletivos que tinham batalhas. Então, as poesias que a gente fazia, elas sempre foram muito pesadas, sabe? Poesia falando de feminicídio, violência racial, violência policial, várias coisas. E a sensação que eu tinha era que aquilo era eu, mas eu também era outras coisas. Só que a gente está passando por tanta situação que nem sempre a gente quer falar dos nossos sonhos quando tem tanto problema e tanta coisa acontecendo, né? Aqui nesse livro eu falo dos problemas, mas eu falo dos meus sonhos também. Então eu sinto que aqui eu sou mais eu nesse livro. Eu me senti mais pertencente, porque eu acho que a gente que é indígena, a gente não vive só de dor, a gente vive de sonho. É nos sonhos que a gente recebe mensagens dos nossos ancestrais. É nos sonhos que a gente se comunica um com o outro. É no sonho que minha mãe sabe se eu estou bem ou se eu não estou. É no sonho que eu sei se ela está bem ou se ela não está, se nossa família está bem, se nossa família não está, se a gente pode tomar uma decisão ou não. E aí aqui tem uma palavrinha em alto relevo que se chama Vatu, que traduzido no idioma do nosso povo significa força na caminhada. Então, eu penso muito que aqui eu tenho uma expressão muito mais fiel a quem eu sou, que é a expressão do sonhar. É o sonho que dá força na caminhada. Inclusive, eu vou ler um poema pequenininho que fala sobre isso. Depois de tanto contar as dores, reaprendo a contar as alegrias. Me parece que isso não é tão interessante assim, já que se acostumaram a me ver sempre sangrando. Talvez esse seja o motivo
de não saberem o que fazer quando me veem sorrindo. E esse poema eu dedico para todas as pessoas que querem ver a gente sempre sangrando, sabe? Que querem ver o corpo indígena sangrando, que querem ver o corpo indígena apenas vivendo a narrativa de sofrimento. Porque se acostumaram a ver, né? A colonização ela foi muito cruel com a gente, porque fez a gente se acostumar a ver o povo originário da terra sofrer. Se éramos nós quem cuidávamos e ainda cuidamos dessa terra, por que a gente tem que estar o tempo inteiro sendo mostrado em posição de sofrimento, de quem não tem o seu território, não tem água, não tem comida? Então, até hoje as pessoas questionam indígena de celular, indígena usando roupa de marca, indígena dirigindo carro. A gente é gente como todo mundo. A gente está nas ruas, a gente está no trabalho, a gente está na política, a gente está nos hospitais, não só como pacientes, mas também dentro da área da saúde, a gente está na sala de aula, a gente está na arte. Então, hoje em dia, eu sinto que muitas pessoas têm desmistificado isso, né? Porque a gente tem visto na mídia muitas pessoas indígenas ocupando vários espaços e antes a gente não via isso, mas ainda assim as pessoas querem ver o nosso corpo sangrar. E a gente não vai sangrar, a gente vai sorrir, a gente vai fazer poesia, a gente vai fazer arte, a gente vai fazer um monte de coisa. Sim, eu vejo, tipo, em rede social mesmo, eu vejo, tipo, vamos supor, eu vejo um vídeo. Aí, em comentário, tem, tipo, comentário maldoso mesmo, que isso foi o que a pessoa tem pra ela. O que ficou ali foi isso, de que, tipo, sobre celular mesmo. Eu vi, sei lá quem tendo isso, tem acesso a isso. Não, pra mim só tinha tal, tal, tal. É essa visão que as pessoas têm. Tipo, que algumas pessoas têm, que levam pra ela, e que é isso. Fica essa visão, sendo que, tipo, não tem como. Mas vai passar. Porque tem muitos de nós fazendo um trabalho bonito por aí, sabe? E não só na posição que eu tô. Eu já fui para um evento numa escola que tinham vários alunos da aldeia Cariri Chocó na escola e eles, no meio da minha fala, eles estavam lá disfarçados com a farda, assim, ó, normaisinho. Nem, alguém falou, eles são indígenas também. Aí eu sentar aqui. Quando eles sentaram, eles, olha. Aí eu digo, tá vendo aí? A gente está em todos os lugares. Então, não era. Eu estava na escola convidada como escritora, mas tinham alunos indígenas que sabiam falar a mesma coisa que eu, só que eles ali eram alunos, então eles foram convidados para a palestra. Então, eu não sabia, mas os professores sabiam quem eles eram, a capacidade intelectual deles, como eles sabiam falar do povo deles, fazer o toré e dançar ali para todo mundo. Então, para mim, é sobre isso, é sobre o inesperado, é sobre você estar num lugar e você ver uma pessoa indígena, mesmo que ela não esteja pintada de genipapo, mesmo que ela não esteja usando um cocá, mesmo que ela não esteja usando uma vestimenta tradicional. Uma vez uma diretora me chamou para ir numa escola falar sobre o meu livro, e aí eu fui desse jeito que eu tô aqui, com uma roupa, né, linda, toda arrumadinha. E aí eu cheguei lá, ela olhou pra mim e fez, poxa, eu achei que você ia vir com a vestimenta tradicional. Aí eu fiz, velho, isso é tão racista. Porque as nossas vestes, elas são roupas de batalha. Então, a gente vai usar quando tiver num ritual com o nosso povo, ou quando a gente achar que precisa usar. Que a gente usa isso aqui, que é o artesanato indígena, não é só porque é bonito, não. Todo mundo poderia usar, inclusive pessoas não indígenas podem usar, com certeza, um artesanato. Mas a gente usa por outros motivos, porque aqui existem códigos, comunicações que fortalecem a gente. Então, a gente não é indígena só se tiver pintado. Isso aí é uma fantasia que as pessoas criam, que a gente só é indígena se a gente tiver do jeito que as pessoas imaginaram, do jeito que o livro didático construiu. Então, para mim, foi horrível chegar na escola e ser recebida desse jeito, porque ela queria que eu fosse daquele jeito que ela imaginou para tirarem fotos minhas. Comentário que no fundo tem aquela porque eles queriam tirar um monte de foto para eu aparecer na escola e eles botarem lá, olha, a gente recebeu uma índia de verdade, entendeu? E não uma pessoa indígena que estava ali, que também estudou, que também tem uma vida, também tem uma história. Não é uma fantasia no imaginário dela, né? Então, assim, esse tipo de comentário a gente recebe muito. Eu e meus parentes, a gente recebe demais, demais, demais. Então, se a pessoa quiser usar a vestimenta, ela está usando porque ela quer, porque o espírito dela quer estar vestido daquele jeito. Não porque a gente precisa preencher as expectativas do outro sobre nós, né? E eu acho que isso vale para todo mundo, para a gente ter autonomia
e entender que a nossa identidade, ela não está ancorada em estereótipos. A nossa identidade, ela é muito maior do que tudo isso. Ela é sobre o nosso espírito, sobre a nossa conexão com a terra, com o corpo, e não com uma fantasia aí que qualquer um pode imaginar, sabe? Sim. Bom, aqui, além de criadora, você também é produtora cultural. Quais desafios atuais, assim, você observa para manter a poesia acessível, viva e pulsante, assim, em diferentes comunidades? Bastante desafio. Como eu falei, né, eu tenho sentido que a gente está atravessando momentos difíceis e que está faltando coragem mesmo nas pessoas, e que por mais que a gente esteja se mobilizando muito, eu vejo que hoje também tem uma mobilização contrária para tentar, de algum modo, minar as nossas produções, né? Então, para mim, o desafio tem sido sobreviver mesmo, né, com a arte no Brasil, porque é muito discrepante o tratamento que a nossa produção tem e o tratamento que outras produções hegemônicas e de massa têm. Aí eu vou citar um exemplo. Eu tenho umas amigas de Aracaju que elas fazem um cineclube. Cineclube é um clube de pessoas que se juntam para ver filmes. Então são produtoras de audiovisual, cineastas, tem várias pessoas, né? Cineastas, tem gente que trabalha com áudio, tem gente que trabalha, enfim, vários trabalhadores do ramo do audiovisual. Aí tem esse cineclube. E é um evento lindo, gratuito, foi apoiado por um edital do governo do estado, inclusive é uma verba pública. E o evento ele acontece de dia e vai até às 10 da noite, numa região que não tem pessoas morando ao redor, é só prédio comercial. Então, à noite, não tem ninguém ali, porque só funciona de dia. Quando deu 10 horas da noite, começaram a passar vários carros de polícia. E a gente sem entender nada na porta, e a gente olhou e fez, rapaz, essa polícia está passando aqui várias vezes. Quando a gente foi ver eles, a gente estava com a JBL, uma caixinha JBL. Tipo, Mandaram retirar? Falaram que iam apreender a caixinha JBL e todos os equipamentos da gente se a gente não acabasse com o cineclube. E aí você vê quem estava fazendo o evento, pessoas LGBTs, pessoas negras. Então, assim, o tratamento que a gente tem, mesmo que você seja apoiado por um edital do governo, tem uma verba pública, nada disso para a polícia adianta. Eles chegam ali, eles olham quem está fazendo e pensa, acaba, entende? Quantas vezes a gente não passa por pagode, sambas, que são eventos feitos por pessoas heterossexuais e brancas, e eles ficam até 2 horas da manhã na rua e não vão a polícia tirar o som deles. Então, para mim, esse tem sido um dos maiores desafios atualmente para a gente produzir cultura mesmo no país, né? E aí são coisas que acontecem aqui em Sergipe, mas não é um acontecimento isolado, né? Outras pessoas que são artistas de outros estados também estão enfrentando essa repressão mesmo, que é uma repressão da nossa expressão, né? Então, hoje em dia, a difusão do fascismo, do bolsonarismo no país vai tentar acabar com tudo que a gente produz. Então, acho que é ter coragem e continuar. Eles vão chegar lá e vão mandar a gente desligar, beleza, a gente vai desligar, no outro dia a gente vai estar lá de novo, mais cedo. Porque 10 horas eles vão chegar, né? A gente chega uma hora antes. Ninguém para. Não. Bom, assim, e como você enxerga o papel da poesia falada no Brasil hoje, especialmente em territórios periféricos e entre vozes indígenas? Fundamental. Acho que a oralidade ela não é menor que a poesia que está no livro, né? A gente quer publicar no livro porque nós somos povos de comunicação escrita. Inclusive, antes da gente entender o português como um idioma nosso, que é o idioma do colonizador, né? Os portugueses que vieram e impuseram como língua oficial um idioma que não é nosso. Nosso idioma é indígena. Antes disso, a gente já escrevia nossos grafismos no corpo, nas pedras, nas paredes. Então, a gente sempre escreveu, só que as pessoas elas consideram a escrita alfabetizada, que é a gente escrever na língua que está aqui, no português. Então, eu penso que hoje a gente ter a oralidade, né, ter o corpo, a poesia falada, a voz, chegar num lugar e falar um poema, é a gente poder contar finalmente a nossa história, que está sendo contada há muitos anos, mas as pessoas não ouviam. Hoje
tá na moda ouvir, né? As histórias diferentes. Então, o povo está querendo ouvir o que a gente tem para falar. E eu penso que é fundamental a gente aproveitar desse momento que a diversidade tem tido espaço nas agendas para contar a nossa história, para contar e denunciar as violências, para falar dos territórios que não são demarcados, para falar das lideranças que são ameaçadas, para falar sobre todos os crimes ambientais que vão passando despercebidos. Então, são crimes ambientais que destroem cidades inteiras, como o desastre de Mariana, que a gente viu. São crimes ambientais como o crime do óleo, que a gente viveu em Sergipe, que afetou as águas das nossas praias e deixou vários trabalhadores, comunidades ribeirinhas, pescadores, comunidades indígenas, sem ter o que comer, com uma água poluída, com peixes adoecidos. Então, acho que a nossa voz, a nossa oralidade, ela é um canal de comunicação para que a gente possa falar e denunciar tudo que a gente não vê no jornal, não vê na mídia hegemônica, e falar sobre os nossos sonhos também. A nossa poesia, ela é para sonhar também, ela é para denunciar, mas ela é para produzir mundos diferentes, mundos possíveis, relações diferentes com a natureza, com o território. Assim, ao longo da sua trajetória, assim, a pessoa vai evoluindo e tal. E qual tipo de energia ou diálogo você usa, assim, ou busca para criar com o público, assim? Hoje em dia? Assim, tipo, com o público. Qual diálogo e energia você usa para poder conversar, sabe? Para poder se conectar? Não sei. Você acha que eu tô usando qual agora? Eu não sei. Não sei se eu já parei para pensar nisso. Acho que é a energia do querer mesmo, sabe? Do coração. Do coração, do querer fazer, da vontade de ver as coisas mudarem, da vontade de transformar e mudar o mundo, porque cada mudança que a gente faz, elas não são pequenas, sabe? Acho que a gente tem que se livrar dessas ambições liberais de que as mudanças precisam ser sempre enormes no mundo inteiro. As mudanças, elas acontecem dentro da nossa casa, com nossos amigos, com nossos vizinhos, com alguém com uma professora que usa meu poema numa sala de aula. Eu acho que a energia é essa, assim, sabe? De transformar, de se afetar, de se abrir para ser outra pessoa. Para quando eu for encontrar com o público, eu saber que eu vou chegar de um jeito e vou sair de outro. Porque se eu sair do mesmo jeito que eu cheguei, então não adiantou ter ido, né? Eu venho sempre para voltar de outra forma, para ser afetada, ser transformada. Sim, assim, acho que você falou assim com o coração. E assim, eu também tenho certeza que quem tá assistindo não vai voltar a mesma pessoa, não vai voltar, vai se voltar com mais conhecimento, né? Porque assim, o que precisa nos dias de hoje é conhecimento também. Assim, tá tudo muito evoluído, assim, graças a Deus, assim, tá tudo bem. Está sendo bem mais falado e comentado, né? Mas, assim, eu tenho certeza que quando assistirem isso, né, vão pensar, vão ter um conhecimento, assim, vão ter uma nova visão sobre. E, assim, olhando para suas apresentações, assim, como Eita, peraí. Assim, olhando para suas apresentações, como as do Arte da Palavra, existe algum momento, assim, recente que você considera marcante na sua trajetória? Sim, foi a minha apresentação de 2023, na Flip. 3 ou 4. Ai, meu Deus, estou confusa. 3 ou 4. A Flip é a Feira Literária Internacional de Paraty. É o maior evento de literatura do país. E acontece numa cidade chamada Paraty, que é muito cara, o lugar mais caro que eu já fui na minha vida, com certeza. Então, eu nunca imaginei que eu iria lá assistir, né? Eu pensava, pô, você já foi na Flip? Eu, não, tô dinheiro pra isso não. Então, eu nem imaginava que um dia eu iria assistir, porque tem muitos escritores, muitas apresentações. E eu fui convidada para me apresentar lá, então, estar no palco da Flip e fazer uma apresentação, e levar a minha poesia, e levar meus instrumentos, e levar a minha voz, foi muito emocionante. Está no YouTube, então, se vocês quiserem procurar no YouTube, tem a apresentação completa lá, Débora Arruda Flip.
acho que tem uns 30 minutos, e esse foi uma apresentação muito importante para mim, porque minha mala foi perdida e eu cheguei lá na apresentação sem a mala. Eu cheguei na cidade e minha mala foi perdida pela companhia aérea, meu figurino, minhas roupas, minhas calcinhas, minha toalha, eu não tinha nada. Chegou só o Só corpo. tinha os livros que estavam na mochila de mão. Mas, bom, o mais importante eu tenho, que é meu livro. Meus maracás, são instrumentos indígenas que a gente tem. Então, os maracás, o livro, estava tudo comigo. Essas coisas, tudo que era amuleto ficou comigo. E as outras coisas, eu não sabia se eu ia conseguir achar a mala, então eu cheguei lá, tive que pedir roupa emprestada. Foi uma novela, mas mesmo com esses desafios, né, de ter perdido a mala, então, muita coisa, bem cansativo. Tudo deu certo, a roupa que eu me apresentei, belíssima, foi emprestada. Uma amiga minha falou, vou mandar trazer uma roupa que eu tenho do Rio de Janeiro, um amigo meu vem para cá se apresentar amanhã. E ela foi, arranjou uma roupa, e eu vesti a roupa e não era nem a minha roupa, e deu tudo certo. Então, quem assiste jamais vai dizer que... Vê ali a Mil Maravilhas, não sabe o que tem por trás. Nunca vai saber, mas vocês vão saber, porque eu estou contando aqui em primeira mão. E isso para mim foi muito lindo, porque eu fiquei nervosa com o fato de ter perdido a minha roupa, principalmente o figurino, que foi minha irmã que fez. A minha irmã, ela trabalha com macramê, tecidos, tapeçarias, ela é artista também, só que ela é das mãos. E aí ela fez essa roupa para mim, eu estava muito feliz, porque eu ia usar a roupa que minha irmã fez. Minha mãe tinha ajudado também a fazer, minha mãe é costureira, então eu estava sentindo toda a força, assim, da minha família, e eu não tinha roupa mais, mas acabei usando uma roupa tão linda quanto, que veio também da força coletiva, né, porque foram meus amigos escritores que mobilizaram outros escritores, e aí, no fim, deu tudo certo. Então, esse dia foi muito importante para mim, porque eu pude levar o meu trabalho para esse lugar, né? Fui a primeira escritora sergipana a se apresentar na Flip, inclusive. Então, foi bem marcante. Tá no YouTube, né? Tá. Deixa na descrição, então. E, assim, eu queria saber, assim, você falando agora pro público, qual conselho, não... Eu lembro da pergunta que foi o conselho pra você, mas agora, assim, qual conselho ou... assim, indicação você daria para quem quer seguir os passos, ou então, assim, pessoas, alguns poetas, assim, que desejam escrever, publicar, o que você diria para eles, assim, você já sendo? Continuar, não subestimar, não achar que o que você escreve é menor. Eu comecei escrevendo diário, eu não escrevia poesia. Eu escrevia diário, eu era uma criança muito tímida, e aí eu virei uma adolescente muito doida, muito feroz. E eu escrevia diários porque eu precisava, de algum modo, canalizar os meus sentimentos e as coisas que eu observava no mundo. E em nenhum momento eu achava que aquilo era sério. Ninguém me falou para continuar. Eu continuei porque tinha aquilo dentro de mim. Então, acho que o que eu diria hoje para as pessoas é continuar, é procurar outras pessoas que escrevem, porque foi a partir de um amigo meu poeta que ele falou, deixa eu ler o que você escreve, você não mostra para ninguém. E ele já era mais solto, né, mais desenrolado, então não tinha tanta timidez quanto eu no momento que eu comecei. Quando ele leu, ele me levou junto com ele. Então, para quem está começando, procure outras pessoas que também fazem poesia, também escrevem. E a partir desse encontro, as coisas vão acontecer. Vai sair livro, vai sair sarau, vai sair batalha de poesia na rua, vai sair tudo. Só precisa se encontrar com as pessoas certas. Ai, mulher, eu me identifiquei muito com você, viu? E a gente tá falando aqui da Débora como artista, mas e a Débora como pessoa? Assim, quando menor você tinha esse acesso, assim, você tinha conhecimento sobre a sua cultura, sobre a sua ancestralidade? Sim, tinha. Muito da cultura dos povos indígenas foi perdida no processo de apagamento e extermínio mesmo, que a gente vive no Brasil até hoje. Mas não foi tudo. Não foi tudo. E graças às nossas tecnologias ancestrais, que são os nossos ensinamentos de vó para mãe, de mãe para filha, que a gente consegue hoje estar onde a gente está, né? Que eu consigo hoje estar com meus primos e fazer um livro, que eu consigo hoje saber quem eu sou, saber da minha história. Então, a minha mãe e o meu povo, né, de Minas, do Vale do Jequitinhonha, que é um território que tem
povos indígenas de um tronco chamado Borum-Crem, e que aí tem o meu povo e tem vários outros povos. E aí a gente também passou por estigmas, então tinha muitos indígenas naquela época, são histórias que minha mãe e meus primos me contam, eles tinham que andar careca, porque se vissem o cabelo liso escorrido e soubesse que era indígena, que não chamava de indígena, chamava de botocudo, por conta de algumas etnias, então chamava de botocudo. Aí se visse que a pessoa tinha o cabelo muito escorrido, já sabia que era selvagem, que era bicho, entendeu? Então sempre vai cair sobre nós o estigma de que a gente é selvagem, que a gente é indomável, que a gente não sabe se comunicar, que a gente é analfabeto, que a gente é burro, que a gente é ingênuo. Então minha mãe, ela foi muito afetada por esse estigma, inclusive ela saiu do território por conta das violências que ela sofreu lá no território, né? E violências que mulheres indígenas sofrem também são violências voltadas à hipersexualização do nosso corpo. Então, as mulheres indígenas, elas passaram por muitos estupros quando os colonizadores chegaram aqui e fizeram o que fizeram, né? Então, minha mãe, ela tinha os medos dela. Ela tinha os medos dela, as coisas que ela não queria que eu soubesse, que eu só fui descobrir depois de adulta. Mas ela tinha os sonhos dela também. Então, minha mãe me ensinou a mexer com planta, minha mãe me ensinou de chá, minha mãe me ensinou que nem toda doença vai se curar com remédio de farmácia. A minha mãe me ensinou a ver a ancestralidade no dia a dia, me ensinou a me relacionar com a natureza, me ensinou a sonhar. Então, várias vezes ela vinha e falava comigo e dizia, mas eu sonhei. E eu sabia que naquele momento que ela dizia eu sonhei, ela estava me falando uma coisa que eu não ouvia na escola, que eram sobre os sonhos. Nós, indígenas, a gente conversa com o mundo espiritual. Do mesmo modo que as pessoas negras têm seus orixás, têm suas entidades africanas e têm um plano espiritual que não é o plano branco de Deus da Igreja Católica, nem o plano da Igreja Evangélica e Progressista, a gente tem os nossos encantados, né? Que aparecem pra gente em sonho. Então, a minha mãe, ela sempre me ensinou isso desde criança, só que cada vez que eu ia crescendo, ela me explicava um pouco mais. Ela me deu um pouquinho quando eu era pequena, me deu outro pouquinho quando eu era maior. Ela me ensinou a não devolver na mesma moeda, sabe? A não afrouxar, mas a não devolver na mesma moeda, para não me perder de mim, para não deixarem as pessoas tirarem de mim o que é meu, que é a minha espiritualidade e o meu corpo. Então, ela sempre me deu muita autonomia, sempre me deixou muito à vontade mesmo nesse lugar de buscar, de não me intimidar. Eu acho que isso, de algum modo, é ver a cultura sobreviver, porque ela precisou sair do território dela para ser quem ela era. E, para mim, ela me deu a liberdade de ser. Ela me fez ser. Ela sempre me fez ser. Sempre me incentivou a ser. Sempre apoiou minhas decisões. Nunca tratou nada do que eu fazia como menor. Quando ela vai numa apresentação e ela me vê falando esses poemas, ela sempre fica emocionada, toda vez. Então, para mim, isso é incentivar a manutenção da cultura, porque se ela vê que eu estou numa palestra falando para um monte de gente sobre a cultura indígena, ela sabe que eu só falo isso porque foi ela que me ensinou. Então, isso sempre esteve presente na minha casa, mas muitas conversas a gente só foi ter mesmo depois de adulta, sobre algumas coisas mais difíceis de serem faladas, né? Só quando eu cresci. Quando eu era menorzinha, era sempre a relação com a natureza. Bom, e para finalizar, tem uma pergunta adicional aqui, que é como você se sente sabendo que sua vida e arte, né, inspira outros jovens e traz conhecimento sobre a cultura indígena para eles, assim como outros poetas foram a sua inspiração? Feliz, emocionada. Eu acho que a gente que é artista, a gente enfrenta muitas inseguranças, a gente se sente muito incapaz às vezes. Tem vários momentos que eu olho e penso, meu Deus, porque eu não fui uma médica, porque eu não fiz alguma coisa que me desse mais dinheiro. Então, você precisa ter muita certeza do seu caminho. Porque eu olho e penso, se eu tivesse sido uma médica, eu teria sido feliz? Eu vou pensar só pelo lado financeiro, não vou pensar pelo lado da profissão, porque quem está nessa profissão tem que gostar dessa profissão. É um caminho que você vai enfrentar pro resto da sua vida. Então, hoje, eu tenho certeza desse caminho que eu vou enfrentar pelo resto da minha vida. Eu tenho 32 anos, então eu estou no meu segundo livro publicado, estou escrevendo o terceiro,
e já tenho feito vários outros trabalhos, então eu olho para a minha trajetória e me sinto muito orgulhosa, e quando eu me imagino com 40 anos, eu fico mais feliz, e com 50 mais feliz, então eu fico imaginando quantos livros eu vou ter com 50 anos. Então, para mim, isso é muito feliz, então saber que daqui até lá várias pessoas vão conhecer meu trabalho, vão mudar a forma que elas pensam ou não, tem gente que não vai gostar também, a gente tem que estar preparado para isso, né? Mas eu me sinto muito feliz. Bom, gente, foi isso. Muito obrigada a todo mundo por assistir até aqui. As redes sociais da Débora vão estar aqui na descrição, juntamente com as redes sociais do podcast A Coisa Tá Preta. E é isso. Muito obrigada. Colonizaram o nosso país, invadiram as nossas mentes e dominaram a nossa quebrada. Mas conquistamos independência porque a nossa revolta também é armada. Os cadernos viraram escudos e as canetas munição. Enquanto derramam o nosso sangue pelas ruas, a gente transforma as nossas lágrimas em ação. Dizem que estamos paradas e que pobre, veja bem, pobre não presta para nada. Respeitem os calos dos nossos pés, andamos muito. Não tivemos tempo de ficar esperando sentada. Falam que somos a pior coisa que existe dentro da cidade. Mas sabemos o que é que fede e o que é o verdadeiro lixo da sociedade. Estamos vendo merda e sujeira nas ruas todos os dias e ainda não encontramos nada tão podre quanto a burguesia. Sabemos do que somos capazes, pois antes de vocês, nós já estávamos aqui. Homens brancos e ricos, exterminadores da nação, destruíram a nossa cultura e a matança foi chamada de salvação. Enquanto vocês passaram 5 anos na Faculdade de Engenharia Civil, a nossa sabedoria ancestral nos fez mestres de obras, muito antes dessa terra ter o nome de Brasil. Falam que a nossa produção não tem qualidade, mas foram as nossas mãos que levantaram toda essa cidade para que nunca se esqueça. Não foram as balas de borracha que apagaram a nossa história, foram tiros de metralhadora que ainda ecoam na nossa memória. É muito fácil você vir me dizer que eu só falo de dor e de violência, se para você que mora na 13 de julho, o sinônimo de luta é estender uma bandeira na janela da sua humilde residência. Vocês têm medo? Por isso não saem dos seus prédios, passam a vida dentro de carros com vidros fechados, mas saibam que é privilégio ficar reclamando do tédio. Vocês nem sabem o nome do bairro onde moram as suas empregadas. Ela é como se fosse da família, mas enquanto vocês estão na mesa, ela está sentada no chão, comendo os restos do patrão. Deixamos de ser submissas, agora somos nós, as protagonistas das nossas vidas. Criaremos um novo destino jamais visto na Terra. Vamos trazer a nossa versão dos fatos, porque dessa vez nós, povos indígenas, é quem vamos vencer essa guerra. Obrigada, gente.